Dizem por aí que o melhor time é o seu, mas só depois do Corinthians. Ai, meu Deus! Fala aí, galerinha! Tamo junto? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futebol. Mas não talvez da forma que você esteja pensando, né? De qual time é melhor do que o outro. Mas na verdade eu queria contar um pouquinho sobre algo que eu vivenciei, que eu experienciei. Quando criança, eu tinha esse sonho de ser um jogador de futebol. Talvez o sonho de alguns de vocês também, né? É meio normal aqui no Brasil nós termos esse tipo de sonho. Crescendo numa família cristã, meus pais sempre conversaram comigo sobre a possibilidade, talvez, de tomar outras decisões, de fazer outras coisas na minha vida que não necessariamente fosse futebol. E é engraçado que todas as vezes que eu tentava me inscrever numa escolinha, numa peneira, as coisas não funcionavam. Teve uma vez, quando eu tinha 11 anos de idade, eu consegui entrar numa escolinha e eu fiquei apenas 3 meses naquela escolinha e meus pais foram transferidos e eu tive que mudar de cidade. E para a cidade que eu fui, eu já não tinha mais o acesso tão fácil como eu tinha antes na escolinha de futebol. Fato é que um dia, quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi dar um ultimato nos meus pais. Falar assim, chegou a hora. Eu morava lá no interior de São Paulo, na cidade de Hortolândia. Peguei uma mochila, arrumei um pouco de roupas ali e falei, vou para São Paulo. Mas veja, eu nunca tinha vindo para São Paulo. Não sabia que ônibus pegar, que metrô, aonde eu ficaria. Eu só tinha a ideia de que eu queria perseguir ou ir atrás desse meu sonho de ser um jogador de futebol. Naquela noite, obviamente, minha mãe descobriu, essa grande ideia que eu tinha. Não foi uma noite talvez tão feliz, mas ali eu comecei a entender que talvez esse não era o plano para a minha vida. Talvez esse não era o sonho que eu deveria perseguir. E eu posso dizer que sim, eu tive muitas alegrias com o futebol na minha vida. Pude jogar, pude participar de alguns campeonatos que até foram bem legais assim, mas ao longo do tempo, Deus foi me mostrando que Ele tinha um plano diferente para mim. E eu pude perceber então que quando a gente permite com que Deus nos mostre os planos que Ele tem para nós, esses planos nos levam a lugares talvez que a gente nunca havia imaginado. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso amanhã, mas eu tive a oportunidade de viver um tempinho fora do Brasil, de conhecer pessoas, de viver experiências que foram extremamente valorosas ou valiosas para mim e que fizeram muito sentido para a minha vida. Tudo porque eu permiti, eu deixei com que Deus pudesse mostrar para mim qual era o plano que Ele tinha para a minha vida. Na Bíblia, nós temos um texto do profeta Isaías, e eu queria ler com vocês, e esse texto diz assim, Isaías capítulo 55, verso 8, o profeta Isaías fala ao povo assim, pois os meus pensamentos, isso é Deus falando, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E no verso seguinte, Deus vai falar que os pensamentos, os caminhos, os planos dele são maiores, são melhores do que aqueles que muitas vezes a gente faz, do que aqueles que a gente idealiza muitas vezes. Para esse final de ano e o início de um próximo, eu gostaria de convidar você a depositar, a falar, Senhor, esse aqui são os meus planos, esse aqui são os meus sonhos. Mas, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Principalmente para a galera que está no terceirão. Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? E Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou, que você nunca sonhou. Que Deus te abençoe e que você aceite ser guiado por Deus e seguir os planos que Ele tem para a sua vida. Fechou? E tamo junto.